Não é difícil encontrar pessoas que, se tiver uma promessa de uma grande recompensa, um alto salário, tomando por base aí um alto salário, um concurso que garanta um bom salário. Os candidatos a esse concurso, eles não vão medir esforços, vão dedicar várias horas de estudo. Se naquele concurso exigir condicionamento físico, eles vão treinar, eles vão buscar esse condicionamento físico, porque eles querem alcançar a recompensa prometida, o bom salário que aquele concurso garante, a vida tranquila que aquele concurso vai trazer para os candidatos aprovados. E muitos não vão medir esforço, vão se dedicar ao extremo, vão até se fadigar, porque o objetivo é alcançar aquela posição, porque aquela posição vai trazer segurança financeira, vai trazer tranquilidade, vai suprir as necessidades básicas, vai ter condições de programar férias, viagem, usar roupas boas, ter uma casa confortável, um carro, confortável, um carro em boas condições. E diante dessas recompensas, as pessoas não medirão esforço para conseguir a aprovação. A vida espiritual supera qualquer promessa boa que podemos alcançar aqui na Terra. A vida espiritual, ela nos dá força nos momentos difíceis. Porque tem hora que a conta pode estar lotada, o saldo pode estar altíssimo, mas naquele momento a necessidade pode não ser dinheiro, pode não ser o conforto da casa, pode não ser o bairro nobre que se mora, o vazio pode estar aqui. E esse vazio, só existe um que o preenche: Deus. É fato, é só você observar quantas pessoas tentando preencher esse vazio, tendo tudo que muitos sonham ter e talvez nunca conseguirão ter, mas aquilo não é suficiente e o vazio continua. E esse vazio existindo aqui dentro, as pessoas buscam várias formas de estar preenchendo. Alguns vão para o álcool, alguns vão para a prostituição. As pessoas vão se perdendo na sua escolha, tentando preencher o vazio que só Deus preenche. Não tem para onde correr. Então, são conjuntos de coisas que fazem nós termos uma boa vida. A vida secular, como o exemplo dado do concurso, nós nos preparamos para ter uma tranquilidade financeira, para ter uma segurança, mas é necessário também a preocupação com a vida espiritual. Tem que caminhar lado a lado ali, para não se perder, para não murmurar, para não ser um eterno insatisfeito, para só reclamar, para ser uma pessoa gananciosa, violenta, agressiva. Quantas pessoas se perdem? E às vezes ela tem um comportamento que as pessoas em volta não aprovam, porque ela está perdida, ela está desorientada, ela não está sabendo como reagir diante das situações. E essa autodefesa dela, às vezes faz ela ser insuportável, sem educação, violenta, agressiva, quando na verdade ela não queria ser isso. Quando na verdade o comportamento que ela queria ter é outro. Mas essa falta de direção, essa vida perdida que ela está levando, acaba fazendo ela ter a atitude que ela não gostaria de ter. E aí está o que eu quero refletir neste vídeo. Aproxime de Deus. Aproxime de Deus. Porque é esse Deus que vai somar, que vai agregar valor, que vai fazer você ter condições de usufruir das bênçãos que vão acontecendo ao longo de sua vida.
No momento difícil, na luta, na maioria das vezes, sempre somos nós e Deus. Um dos motivos, cada um tem sua luta. As pessoas também têm suas lutas, estão ali tentando sobressair a elas. Outras pessoas até teriam condições de te ajudar, mas você não faz parte da prioridade dela. Ela tem outras metas, ela tem outros objetivos, e nessas metas e objetivo delas, não tem espaço para você. Outras pessoas, para você para elas é insignificante. É como se não existisse. Mas para Deus não. Para Deus você é único. E Ele te ama de forma incondicional. Mesmo com as tuas falhas, mesmo com os teus defeitos, mesmo às vezes você fazendo o que você ainda continua fazendo, Ele te ama e Ele sempre vai estar te dando oportunidades para aproximar dEle. Tá vendo a grandeza que é isso daí? Reflita sobre isso daí. Que diferença Deus vai fazer em sua vida? O que esse Deus pode fazer com essa situação que você possa estar vivendo agora? Essa luta, esse choro, às vezes até a falta de esperança, o medo de que nada possa acontecer. Às vezes uma frase que eu tenho para mim sobre a esperança ser a última a morrer, e às vezes eu paro e reflito e falo assim, mas para quantas pessoas morreram e na vida dela a esperança foi a última a morrer e o que ela queria acabou não acontecendo? Os sonhos, as metas, né, as conquistas que elas queriam viver. E a esperança, ele morreu e permaneceu vivo apenas a esperança, a vontade de que aquilo acontecesse. A maioria dos insucessos do ser humano está envolvido com as escolhas, com a forma que a pessoa decide viver a vida dela. Então, na nossa vida, na situação que nós estamos, o grande responsável sou eu, é você. Por não ter lidado da forma que deveria ter lidado, por não ter tido a escolha da forma que deveria ter sido, por ter escolhido caminhos estranhos, ou por deixar a vida me levar sem preocupação com o resultado, e aí chegou nesse resultado. E grande parte do que nós somos ou do que nós estamos vivendo está relacionado com decisões lá atrás, com tudo que aconteceu lá atrás. Algumas coisas não demos causa. Alguma coisa vem pela fatalidade da vida mesmo ali, não está relacionado diretamente com a gente. Mas tem coisas, e grande parte dessas coisas são escolhas, são comportamentos, são palavras, são atitudes que geram o futuro que nós estamos vivendo, que geraram, né, o futuro que nós estamos vivendo. Mas existe solução. Esta é a parte principal, a parte fundamental. Existe esperança. Existe um Deus que te ama de forma incondicional. Você não consegue ver futuro, mas Deus tem futuro para a tua vida. Nesta vida e na vindoura. Você acha que ninguém te ama? Você acha que está abandonado? Você acha que nessa luta que você está passando, ninguém dá a mínima? Não se preocupe com isso. Porque o ser humano ele não tem poder para nada. Ele não tem poder para nada. Agora, Deus tem poder para virar cativeiro. Deus tem poder para fazer desaparecer tumor. Deus tem poder para ressuscitar. E não estou falando desses espertalhões aí que brincam com a palavra de Deus, que fazem da obra de Deus negócio,
que já estão colhendo o fruto deles aqui, e a hora que vier as consequências, haverá ranger de dente, haverá ai, e peço misericórdia para que essas pessoas acordem, porque essa vida é muito rápida para sentir o ranger de dente registrado em Apocalipse, o ai registrado. Que essas pessoas despertem e abandonem essa ganância, essa fome por riqueza e poder, esquecendo que um dia tudo vai acabar. E que até que tudo se acabe na vida delas, quantas pessoas elas destruíram, ao invés de agregar valor, ao invés de dar direção, destruíram almas, destruíram vidas atrás das suas ganâncias, da sua fome por dinheiro e poder. Não falo desses lugares, eu te falo de você ter um contato com Deus, de você sentir esse Deus na tua vida, de você não medir esforço semelhante ao concurso, de você não medir esforço para sentir esse Deus, para ter intimidade com esse Deus. Porque no momento da luta, é só Ele que fica. Quando você estiver cansado, é Ele que vai te carregar no colo. Quando as tuas forças forem embora, você já não tiver força para mais nada, é Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai ser a tua força. Ele te aconselha. Se você der ouvido, Ele te aconselha. O Espírito Santo sempre vai nos alertar. A palavra de Deus, se você tiver intimidade com ela, ela vai te direcionar. Ela vai te dar condições de ter boas decisões, de usar o presente para construir um futuro que você tanto deseja. E não estou falando de barganha com Deus, não. Não estou falando de você dar para depois Deus te devolver, não. Estou falando para você ser, para você construir essa história com Deus, para você deixar Deus trabalhar na tua vida, para você buscar ter intimidade com esse Deus, para você se entregar a esse Deus. E aí você vai ver o que é isso. Aí você vai sentir a grandeza que isso é. Somos templo. E as pessoas têm menosprezado esse templo. Somos o templo do Espírito Santo. Somos a parte visível de Deus aqui na terra. Somos imagem e semelhança de Deus. Tá vendo a grandeza que é e a responsabilidade que é isso? Ser imagem e semelhança de Deus. Não podemos viver de qualquer jeito a vida. Não podemos brincar, não podemos empurrar com a barriga, não podemos deixar o momento nos vencer. Somos mais fortes que o momento. A nossa história de vida é muito maior do que o momento que estamos vivendo. Tá difícil? Mas vai passar. As tuas forças não estão sendo mais suficientes para suportar o momento? Se entregue a Deus. Confia nele. Se as tuas forças já não é suficiente, coloque na mão dele. Se com você, com o conhecimento que você tem de si, você acha que vai perecer, então é hora de transferir a responsabilidade. Deixar na mão de quem tem poder para resolver. Não negocie com esse Deus, igual alguns lugares ensinam. Não dê e depois queira exigir algo em troca. Não. Tenha intimidade com Ele. Aí sim você vai ver a diferença que é Deus na nossa vida. A diferença que Deus traz para a nossa vida. Quando você vai ter um espaço para meditação, que você vai ali, você e o Espírito Santo conversando ali, refletindo, isso vai trazendo paz, isso vai trazendo direção, isso vai fortalecendo. Quando você ora, e às vezes nessa oração até chora, devido ao momento que está vivendo, mas Deus está contemplando cada lágrima, Deus está contemplando aquela dor de momento.
né? E ele sente aquilo ali também. E ele vai trabalhar. Mas muitas vezes é nós que quer ajudar, que quer atropelar, que quer fazer as coisas acontecer no nosso tempo, ao invés de ter tranquilidade. Eu tenho um Deus na minha vida, o meu final é feliz, então eu não tenho que preocupar. Eu tenho um tempo de vida, eu tenho que procurar viver essa vida da melhor forma, com bons testemunhos, demonstrando amor, orientando as pessoas com o conhecimento que Deus vai me dando. E aí, através da sabedoria, eu vou usando em benefício próprio e tendo condições de transmitir para as pessoas próximas, para que elas também entendam a verdadeira forma de viver a vida, a verdadeira forma de tirar o que a vida tem de melhor. Quantas pessoas desorientadas estão no mundo? Quantas pessoas se arrebentam por não ter um norte, não ter uma direção para seguir? Quantas pessoas se espelham em pessoas que estão mais perdidas do que elas, mas elas acreditam, por ter identificado em dado momento ou por determinada atitude, se identifica com o outro desorientado, com o outro perdido. E aí a Bíblia fala que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. É necessário a luz de Deus para nós viver essa vida. É necessário a reflexão na palavra de Deus para saber ter as melhores escolhas, as melhores decisões, para não se arrebentar, para não destruir o futuro com o momento presente, para não ter uma vida destruída lá na frente porque não soube viver o momento presente, não soube ter as escolhas corretas agora. A maioria das lutas somos nós mesmos. E nem pode ser chamada de luta, porque às vezes são consequências do que fizemos, são consequência das nossas decisões. Tira um tempo todo dia de manhã ao acordar para ter um tempo ali, você e Deus, uma oração sincera, o agradecimento pela noite, o agradecimento e proteção pelo dia que se inicia. É a oportunidade de viver a vida mais uma vez, mais um dia que Deus nos concede. Então temos que agradecer. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha profissão, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado por tantas bênçãos que, se eu for ficar repetindo, não quer dizer reconhecer o que você já tem e preocupar menos com o que não tem. Porque talvez quando você tiver também não vai ser tudo o que você pensasse que era, pensou que era. Então viva o presente. Agradeça as bênçãos que todos nós já temos. E todos nós temos bênção. Todos nós temos. Temos a luta, temos a adversidade, isso faz parte da existência humana. No mundo tereis aflições, faz parte. Mas não deixa essas aflições achar que não existe um Deus vivo, igual você vê nas reportagens, que hoje tem muitos documentários ou reportagens sobre pessoas que já não acreditam mais. Algumas embasadas nesses aproveitadores da fé aí, né? Esses mercenários aí que fazem apenas pelo dinheiro, apenas pela lã e gordura da ovelha. Mas existem muitas pessoas compromissadas, pessoas que estão vivendo a fé, pessoas que entenderam o chamado, pessoas que sabem quem é Deus e têm intimidade com esse Deus. E é dessas pessoas que nós temos que aproximar. É com essas pessoas que nós temos que unir força para fortalecer o corpo de Cristo aqui na terra, para viver da melhor forma, para construir o melhor futuro no momento presente. Porque não tem culpado, a não ser, né, as fatalidades aí que não controlamos, né, alguma coisa ou outra que não demos causa, mas a maioria está relacionada com nossas decisões, com nossas escolhas. O passado nós não conseguimos mudar. O passado só serve de referência, só serve
de aprendizado, mas podemos construir um novo futuro. Ainda existe fôlego de vida, ainda existe vida aqui, e podemos construir um novo futuro. E para esse novo futuro, você é o grande responsável. O grande responsável. Pare de procurar culpados. Para de achar que não é amado. Para de achar que ninguém preocupa com as tuas lutas, com as tuas dores. Existe um que preocupa. Existe um que você é importantíssimo para ele. Ele te ama de forma incondicional. Então não se perca. Não se perca preocupado com seres humanos. Seres humanos é a mesma estrutura sua, está na mesma luta, às vezes no mesmo desespero, às vezes desorientado, às vezes sem saber para onde vai. Então não se preocupe, se concentre em quem é antes de tudo e depois de tudo, em quem tem todo o conhecimento, aonde está todo o conhecimento. Busque direção deste Deus, busque proximidade com esse Deus, porque Ele sabe te aconselhar, Ele sabe te orientar, Ele sabe te colocar no melhor caminho, Ele te dá condições de adotar ou de tomar as melhores decisões. Olha a diferença que esse Deus faz. Olha a grandeza que Ele pode trazer para o teu momento presente e, consequentemente, para o teu momento futuro. Existem grandes coisas para acontecer através de nós. E muitas vezes somos nós que impedimos essas coisas grandiosas de acontecer na nossa vida. Vamos nos distraindo, vamos buscando outras coisas, ao invés de concentrar no que é a maior recompensa para nós, na melhor direção para nós, no melhor caminho para nós. A mesma dedicação para o concurso público, né, ela tem que ser também para ter essa intimidade com Deus, para buscar a direção de Deus, para reconhecer quem é esse Deus, para sentir o amor de Deus. Temos que sentir esse amor, esse zelo, essa preocupação. Ninguém te ama igual a Deus. Ele deu o Filho dele para nos garantir condições de participar da vida eterna. Quem te amou dessa forma? Jesus foi lá e suportou a cruz por nós. Aprendemos a valorizar isso? Quantas pessoas nem entendem o significado disso? Quantas pessoas têm outras preocupações que vai manter o vazio aqui? Vai continuar vazio aqui. Não vai mudar. Pode estar a fortuna que tiver, pode estar com tudo, mas ainda vai continuar desorientado, vai continuar perdido, porque a parte material é uma coisa, a parte espiritual é outra coisa. E nós temos que ter esse Deus aqui para nos preencher. E esse preenchimento de Deus só nos traz benefício. Nos faz crescer, nos faz melhorar, nos faz saber viver o momento presente. E sabendo viver o momento presente, o nosso futuro vai ser melhor. O nosso futuro vai ser infinitamente melhor. Porque quando você constrói o momento presente da forma que ele tem que ser construído, da forma que ele tem que ser vivido, os frutos do futuro vão ser frutos bons. Vão ter muitas coisas boas para ser vividas. Porque nós não estamos perdidos, nós não estamos desorientados. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem somos e sabemos para onde estamos indo e sabemos do que fazemos parte e do que nos está reservado. Então não tem por que estar cabisbaixo, estar vencido, estar destruído. Sabemos quem somos, sabemos do que fazemos parte. E isso vai te fortalecer. Quando você ter essa certeza, isso vai te trazer um fortalecimento que você não tem noção.
Quando você sentir Deus, isso vai fazer uma diferença na tua vida que você não tem noção. Quando você sentir o zelo que Deus tem por você, quando você sentir o amor que Deus tem por você, você não vai duvidar do que é isso, da grandeza que é isso daí, da diferença que isso aí vai fazer e faz na nossa vida. Termina aqui o vídeo, né, que o canal, esse é o 11º vídeo, né, meu nome é Luciano Rafael, e mais uma vez, né, frisando, estou nesse propósito de levar a mensagem de Deus através de vídeo. Se essa mensagem fez sentido para você, dê seu like, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Vamos juntos trazer direção às pessoas que possam estar perdidas, que possam estar achando que não tem mais jeito. Através de um simples compartilhamento seu, nós podemos alcançar essa pessoa. Nós podemos trazer esperança nessa pessoa, porque existe um Deus que a ama de forma incondicional e ela tem que saber disso. Existe um Deus que fará diferença na vida dela e ela tem que saber disso. E juntos podemos alcançar essa pessoa com um simples compartilhamento seu. Dê seu like, então, compartilhe, se inscreva se não for inscrito no canal. E para estar encerrando, eu vou estar lendo um versículo que vai te dar a certeza que o nosso Deus nos ama, que Ele tem zelo por nós e que Ele nunca nos abandonou. Todo mundo pode virar as costas para você. Você pode estar numa situação que você fala assim, meu Deus, quantas pessoas poderiam estar aliviando esse peso meu e elas estão preocupadas com o mundo delas, com a vida delas e parece que eu nem existo. Mas para Deus você existe, isso é o principal. Deus te ama, nunca tenha dúvida disso. A adversidade pode estar grande, a luta pode estar travada, mas existe um Deus no controle da sua vida. Existe um Deus que te ama de forma incondicional. Existe um Deus que já te deu tantos livramentos e às vezes a distração da vida nem deixou você enxergar isso daí. Ele te livrou, ele te conduziu e você, distraído, nem conseguiu perceber a diferença que aconteceu naquele momento. Né? A diferença que Deus fez naquele momento e você não conseguiu enxergar por estar distraído demais, por estar envolvido demais com coisas que não vai agregar valor nenhum na sua vida, por estar concentrado demais naquele tormento, naquela luta, e esquecendo de erguer a cabeça e confiar que Deus é na tua vida e que Ele tem poder para virar esse cativeiro. Ele tem poder para transformar a tua vida. Ele tem poder para libertar o que tiver que ser libertado. Ele tem poder para transformar o que tiver que ser transformado. E para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos estar lendo em Mateus, capítulo 6, a partir do 30, que diz assim, ó. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas estas coisas. E aí vem o segredo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E frisando no versículo 33, que é o segredo. O segredo está aí. E as pessoas esquecem
E frisando novamente no concurso, as pessoas não medem esforço porque sabem da recompensa. E elas vão dedicar, e elas vão empenhar, elas não medirão esforço, porque vão suprir as suas necessidades. Vai trazer conforto, vai trazer uma paz financeira ali, se ela bem administrar. Mas aqui está o segredo, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Por que isso daqui? Porque quantas pessoas têm um material e não consegue viver, não consegue usufruir, porque está perdido, está desorientado, não sabe quem é, não sabe do que faz parte, não consegue preencher o vazio. Buscai primeiro o reino dos céus, buscai proximidades com Deus, se coloque na mão desse Deus, confia nesse Deus. Ele te ama de forma incondicional. Ele nunca te abandonou. A nossa visão que é míope, às vezes quer achar que Deus abandona. Ele nunca abandonou. Nunca, nunca abandonou. Ele sempre esteve presente. Ele sempre fez a diferença. Mesmo que a dor de momento não pareça, mesmo que a intensidade da luta pode aparentar abandono, ele não te abandonou. Porque se ele tivesse abandonado, o que você está achando que está ruim poderia estar muitas vezes mais pior. Então ele te ama, não duvide disso. Ele tem um futuro bom para você nesta vida e na vindoura. O teu final já é feliz. Independente do que aconteça, o teu final já é feliz. E essa felicidade só você pode perder com as tuas escolhas, com as tuas decisões, com a forma que você vai viver a sua vida. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você é imbatível na mão de Deus. Ninguém pode te tocar, ninguém pode fazer nada. Deus está no controle de tudo. Deus administra tudo. As pessoas não têm noção da grandeza que é. E alguns, sem conhecer, já rejeita. Está rejeitando o que nem conhece. Está descartando uma condição tremenda de vitória, de saber viver a vida, de boas decisões, de viver a vida plena. E só consegue viver a vida de forma plena estando na presença de Deus, não tem outra forma. E estar na presença de Deus não é estar na igreja. Estar na presença de Deus não é ir na igreja, mas em ser igreja. As pessoas veem isso aqui e sabem que você é diferente, que o teu comportamento é diferente, que você transmite uma paz que, se não tiver Deus na vida, não consegue irradiar essa paz. E quem está na presença de Deus consegue. Quem está na presença de Deus consegue transmitir essa paz. Consegue direcionar, consegue aconselhar. Porque nós aprendemos e, depois de colocar em prática na nossa vida o aprendizado, nós temos condições de transmitir para outras pessoas. O amor que tem que existir em nós, este amor faz nós termos zelo pelo semelhante, amor pelo semelhante. Querer que o semelhante também tenha uma vida de vitória, uma vida abençoada. Deus te ama, nunca tenha dúvida disso. Deus tem uma história grandiosa para acontecer através da tua vida. Viva essa grande história. Aproxime de Deus, buscai o reino de Deus e você vai ver quão maravilhosa vai passar a ser a tua vida. A força que você vai ter para as aflições que estamos sujeitos. A paz que você vai sentir. Se entregue a Deus.
Não fique buscando em paredes, porque em paredes você pode decepcionar, mas busque direto na fonte. O véu foi rasgado, não precisa mais de intermediário. E não estou falando para você abandonar a igreja que você frequenta, não é isso. Porque existe as erradas, mas existe as compromissadas. Se você estiver numa igreja compromissada, você está num lugar abençoado. E juntos, um ajudando o outro, vamos chegar, vamos concluir essa caminhada. E para você que está em lugares que possam te destruir, saia. Busque conhecimento e a partir do momento que você buscar conhecimento, as vendas vão cair. O teu olho vai ser aberto, os teus olhos vão ser abertos e você vai enxergar. E aí você vai se encontrar nesse mundo. Você vai entender o significado da vida. Você vai querer caminhar junto com esse Deus. Porque esse Deus, ele te ama de forma incondicional. Ele te protege, ele te guarda, ele te aconselha, ele te livra. Ele é só bênção na nossa vida. Ele só faz a diferença na nossa vida. Então, se entregue a esse Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei a intensidade da luta que possa estar vivendo nesse momento, mas coloque na mão de Deus. Se entregue a Deus, porque a vitória já é tua.